Olá a todos, uma vez mais, sejamos todos bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho. Eu vou começar nesses comentários com a mesma fala da Ítala, que é quem preparou o podcast de hoje, porque é com muita alegria, é com verdadeira alegria que estamos de volta, iniciando o ano de 2023, após 2 edições especiais que foram gravadas, né? E nós estamos na continuidade do estudo de questões relacionadas ao Evangelho. Nessa sequência, estamos abordando as parábolas de Jesus, em estudos que nos surpreendem, né? O da Ítala de hoje vai abordar a parábola do filho pródigo, uma parábola riquíssima. Vocês vão se surpreender com o estudo, verdadeiramente, assim como eu me surpreendi. Aguardem só mais alguns instantes. Algumas mudanças a gente está promovendo porque é muito rico o estudo das parábolas. Então, se vocês perceberem, a gente vai sempre colocar nas anotações, no descritivo, tanto do podcast quanto no canal do YouTube, uma série de bibliografias que normalmente embasaram os estudos e outras complementares, sugerindo a leitura posterior. Então a gente convida você para um estudo mais aprofundado, a gente vai fornecer bibliografia e assim por diante, né? A gente também queria aproveitar e convidar a vocês, especialmente nesse primeiro podcast, para que se mantenha durante todo o ano, porque a gente queria contar com as sugestões de vocês para estudo. Temos uma programação, mas quero aqui convidar especialmente todos que nos ouvem para que a gente possa, desde esse começo, já colocar as nossas sugestões de assuntos a serem abordados, né? Às vezes alguns mais atuais, ou enfim, aquilo que nos toca ao coração. Deixe nos comentários, seja no podcast ouvido, no canal do YouTube, no Instagram, nas mídias sociais, né, e tudo mais. Então, agora eu vou caracterizar melhor o podcast de hoje. Então a gente teve a grata surpresa de contar com os comentários da Ítala, nossa companheira de catalão, que preparou então o estudo sobre a parábola do filho pródigo. Seguiremos o mesmo esquema, teremos a nossa live no dia de hoje. Não se preocupe, ficará gravada no YouTube, então já te convido a dar uma passadinha lá no nosso canal. E na live teremos a oportunidade de complementar os comentários feitos aqui, e preparados com tanto carinho pela amiga Ítala de catalão. Reforçamos aqui o convite, para que você participe conosco. Percebemos na retrospectiva do ano de 2022 como foi importante e como é importante a continuidade do nosso trabalho, da nossa proposta de espalhar o bem, de buscarmos o estudo da doutrina espírita, do Novo Testamento, do Evangelho. E queremos te convidar para que continuemos nesse novo ciclo bem juntinhos. Por isso, participe conosco, deixe o seu comentário, divulgue os links, enfim, participe como puder. Estaremos muito felizes com o seu envolvimento. E ao final, teremos o nosso momento de oração com uma mensagem lindíssima da nossa companheira de sempre, Maria Dolores. Escute até o final, fique conosco e fecharemos sempre te convidando de coração. Vamos ouvir? Olá, amigos! Cumprimento a todos os ouvintes do podcast. Estou muito feliz de estar aqui de novo. É uma oportunidade para mim preciosa de estudar o Evangelho, de ler, de reler. E espero que para vocês também seja um momento de reflexão, de elevar o pensamento a um nível superior de sintonia, para a gente se conectar com a espiritualidade, para a gente se conectar com o que é belo, com o que é do bem, né? E o Evangelho é uma grande oportunidade para isso, né? O estudo do Evangelho, ele traz para nós essa conexão. A parábola de hoje, como já foi dito, é a do filho pródigo.
né, que apesar do nome se referir apenas à característica de um dos filhos, conta a história de 2 filhos. A do primeiro é mais comum, né? Quando a gente lê a parábola, faz uma leitura superficial, a história dele nos chama atenção, nos impacta. É aquele filho que, pervertendo os valores culturais da época, sai da casa do seu pai, após ter solicitado um adiantamento da herança. Ele pede para o pai dele adiantar a parte dele da herança e sai de casa. Depois disso, passa a viver uma vida completamente desregrada, leviana, imprudente, irresponsável. Se desfaz de tudo aquilo que o pai tinha adiantado. E quando a Joana de Ângeles fala desse filho, ela diz que o ego desse jovem é perverso e ingrato, porque quando ele solicita a herança que diz pertencer-lhe, inconscientemente, ele deseja a morte do pai, que seria o fenômeno legal para ele conseguir a posse dos bens sem qualquer problema. Usa a justificativa inapropriada de querer desfrutar a juventude, em considerando que mesmo na idade provecta o genitor não morria. Esse exemplo, o que ocorre aqui, esse desperdício de recursos, esse adiantamento que o pai oferece, essa ruptura, né, com os valores culturais da época, com esse pai, ele pode ser comparado ao nosso próprio distanciamento das leis divinas. O que nos leva a desperdiçar recursos preciosos, né, que a gente recebe todo dia. A gente recebe recurso ao reencarnar, nós recebemos recursos na vivência com o outro, no aprendizado, né, com a saúde que já dispomos, com a inteligência que já temos. E por esse distanciamento do pai, acabamos por desperdiçar. O indivíduo comum, ensina a Joana, ainda não iluminado, né, perdido nas ilusões, ele pode ser comparado ao filho pródigo, leviano e insensato, que somente convive com objetivos de prazer pessoal e interesse mesquinho, distante das propostas éticas e dos deveres morais. Só que esse distanciamento possui consequências. Na parábola a gente vê que depois do filho romper com suas raízes existenciais, o que segue, né, é o sofrimento, a solidão e o ápice da degradação moral. Sobre esse tema, o Livro dos Espíritos ensina: os sofrimentos desse mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. E completando: se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. A perspectiva imediatista, apesar de convidativa e às vezes estimulante, ela cega e faz cair. Porque nós somos espíritos eternos, né? Então, nosso modo de viver, ele tem que ser coerente com essa condição. Temos que viver sem nos esquecer, né, dessa noção de eternidade, né, dessa noção de empréstimo dos recursos, que estamos aqui, né, com recursos temporários e devemos dispor da melhor forma possível, sem ter esse distanciamento com o Pai, né, que é quem nos ampara sempre. E essa reflexão, ela não é um convite à perfectibilidade, né, que é uma condição ainda muito distante, mas é um convite a um olhar mais lúcido aos desafios que a vida propõe, ao esforço que já é possível fazer, à constância e à capacidade de retornar ao Pai depois de uma queda. E isso é uma busca diária. Para isso, buscar o alimento espiritual se torna imprescindível no nosso dia a dia. Seja com alguns minutos de reflexão, uma leitura de uma página edificante, ou mesmo estando dispostos a ouvir alguém em sofrimento ou ter uma conversa produtiva. Nesse exemplo da parábola, o filho irresponsável, ele chega no fundo do poço e quando ele está morrendo de fome, ele decide voltar para o pai, para reconhecer que errou e pedir que este o receba como um de seus empregados. O filho faz a seguinte reflexão, eu estou aqui, a parábola narra, que ele está lá com os porcos, se alimentando do alimento dos porcos. E aí ele pensa, os servos do meu pai, os empregados do meu pai,
Eles estão lá comendo, né? Eles trabalham e comem. Eu vou pedir para o meu pai para eu retornar como empregado, né? Eu errei, ele não precisa me receber como filho, mas como empregado. E depois dessa decisão, ele retorna. Só que quando ele está se aproximando da aldeia, o pai dele vê ele de longe. Corre ao encontro dele, beija repetidamente e o abraça com compaixão. Ele o recebe como filho e festeja a sua volta. Só que durante essa comemoração, o filho mais velho, que estava no campo, retornou e, vendo aquele festejo, perguntou ao dos seus servos o que estava acontecendo. E o servo explica que o irmão dele tinha voltado, né? E o pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E aí que vem o problema, a reação do filho primogênito. A narrativa do Evangelho diz que ele encheu-se de ira e não quis entrar. O pai ainda saiu, insistiu com ele, mas ele respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens, mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. A reação desse filho, meus amigos, fala do que estava no íntimo dele. E aqui começa a revelação da personalidade do filho mais velho. Porque culturalmente, o papel do filho mais velho era representar o pai, né? Tanto é que até mesmo a herança era maior. O filho mais velho recebia um valor maior de herança. Então, o que era esperado dele era que ele recebesse o irmão, né? Que ele entrasse, se vestisse, recebesse o irmão adequadamente, respeitasse a vontade do pai. Esse era o papel dele, mesmo que ele não concordasse com o pai. Ele tinha que respeitar. Só que ele faz o contrário. Ele diz em público: eu não vou entrar. E ainda cobra do pai. Ele demonstra aqui que ele ficou ao lado do pai mais por conveniência do que por fidelidade. Sobre a postura desse filho, o Emmanuel traz uma reflexão que aí a gente vai encerrar o podcast com ela, com esse trecho. E ele diz o seguinte: de maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração de sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que o aniquila, do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Emmanuel menciona o remorso como bênção e a falta dele como infelicidade. Destaca o amor como alegria e a revolta como aniquilação do ser. Encerramos com essas considerações preciosas do benfeitor. E com uma pergunta, duas perguntas. Temos nós a capacidade de perceber nosso distanciamento do que é divino e sagrado, para buscarmos na postura de servos a misericórdia e o reencontro com o Eterno? Ou, se permanecemos com Ele, por que realmente estamos? Agradeço a todos que acompanharam até aqui, novamente. Agradeço a oportunidade que vocês me proporcionam com esse convite e peço que o Mestre nos fortaleça em todos os momentos e que a nossa vontade seja de estarmos próximos dele. E em nosso momento de oração de hoje,
Iniciaremos com a poesia de Maria Dolores, Página de Esperança. Escuta, companheiro, seja qual for teu nome, no trânsito da vida, se estiveres em descida na direção de algum despenhadeiro, ou se houveres caído, mesmo de grande altura, não te julgues perdido, porque de qualquer modo a bondade de Deus nos cerca e nos procura. Se tombaste em caminho, sem recursos de erguer-te, por mais que a situação te desconcerte, não te guardes inerte. Arrasta-te e prossegue, mesmo devagarinho, porque um pouso haverá mais adiante, ainda que seja feito em pedra bruta, no qual Deus te socorre por alguém, limitando-te à luta. Caso o pé se te resvale e roles sem defesa na encosta de algum vale, segura de improviso essa ou aquela raiz que Deus te mostra de repente para que não te faças infeliz. Se caíste na lama, não te suponhas sem amparo, pensa na luz do sol que dia a dia, em todos os instantes, surge secando o pântano de leve. Também Deus, pelo sol do amor ilimitado, espera te levantes, em tempo claro e breve. Mas se desceste pelo abismo abaixo e te notas tão fundo que não percebes mais as mensagens do mundo, ainda assim não te des a mágoas por sofrê-las. Ergue os olhos na treva que te alcança, verás que Deus te envia o facho de esperança pela luz das estrelas. Sem dúvida, a justiça, alma querida e boa, é lei do próprio Deus que nos aperfeiçoa. Mas Deus, por si, é sempre o eterno bem, o Pai que a todos ama e a todos abençoa, que a ninguém desampara, nem esquece ninguém. E te buscamos uma vez mais em prece, amigo Jesus, refletindo nas lições do Evangelho e na poesia que nos toca o sentimento. Pois que ao refletir na vida que prossegue, nos ciclos que se renovam, sabemos da alternância dos momentos de alegria e de estrutura, mas também dos momentos de dificuldade em que a vida nos pede maior esforço. Portanto, Jesus, queremos te pedir de coração, nesse início de prece, que fortaleça-nos para que tenhamos a vontade de buscar diante de cada situação, e em particular nas situações mais difíceis. Tenhamos a força de vontade para continuar buscando o bem, para que tenhamos o entendimento de que o Pai maior está sempre ao nosso lado, nos favorecendo aprendizado, que consigamos movimentar nossa vontade rumo ao mais alto sempre. E te pedimos, mestre amigo, que possam os bons espíritos sempre estar ao nosso lado, inspirando-nos a prosseguir contigo rumo ao futuro melhor para os nossos corações. Graças te damos pelo amparo de cada instante. Graças te damos, pois o teu amor, espelhando o amor divino, está sempre ao nosso lado, nos amparando. Ajuda-nos, Jesus, a buscarmos em nós a disposição firme de continuar seguindo na estrada do bem, de continuar aprendendo, de continuarmos cada esforço pelo autoaprimoramento, pelo autoburilamento, buscando reconhecer a todos os corações que estão à nossa volta, partilhando conosco do caminhar na estrada da vida. Que a tua luz, Mestre querido,
continue a abençoar os nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja.